E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, mais uma aula aqui no nosso curso do Power BI, focado aqui para certificação do PER 300. Bom, nas últimas aulas a gente começou a olhar aqui como que funciona o Power BI, né? A gente falou os tipos de importação, agora a gente começou a colocar na última aula, a gente verificou ali como que é a distribuição dos dados através do perfil de dados, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Power Query Editor e também algumas as transformações aqui que a gente consegue fazer, as mais comuns, né? Não tão avançado, tá? A gente vai verificar só uma parte ali dessas transformações, mas que a gente consegue também verificar ali como que a gente faz, né? A gente vai mostrar aqui a passo, tá? Bom, primeiro a gente vai pegar essa foto aqui, tá? Que eu peguei. Power Query. Oh, peraí, desculpa. Deixa eu entrar aqui no Power Query novamente. Power Query Editor, principais áreas, tá? Então, bom, o que é o Power Query, tá? Quando a gente importa uma base de dados, tá? A gente tem aquela opção de você transformar os dados ou você adicionar, tá? Quando você clica em transformar dados ou você clicar em transformar dados, aqui essa base de dados, tá? Essas bases de dados é uma base de dados que a gente já importou anteriormente, tá? No começo do curso, e é a base de dados que a gente vai utilizar aqui até o final para a criação do dashboard e para a explicação de todos os conteúdos aqui, tá? Bom, a gente tem aqui então quando a gente transforma esse dado, né, quando a gente importa aqui os dados para o Power BI, a gente abre o Power Query, tá? Esse aqui é o Power Query, que é aqui onde nós fazemos a maioria das transformações, a preparação dos dados, né? A gente faz a edição ali, quando a gente quer editar dados, tratar os dados, adicionar, remover colunas. É aqui onde que a gente coloca a mão na massa mesmo, né? Para deixar os dados do jeito que a gente quer ali na hora de criar os dashboards, tá? Bom, então vamos explicar aqui do que é composto o Power Query Editor, tá? Bom, vamos entrar aqui na nossa foto. A gente tem o painel de consultas aqui na esquerda, então lista todas as tabelas, conexões carregadas e permite alterar entre diferentes consultas, tá? Então, bom, quando a gente entra aqui, a gente verifica que aqui em consultas, aqui na parte esquerda, são as nossas tabelas, né? Então a gente tem 6 tabelas que a gente importou aqui. Se a gente for clicando aqui, a gente consegue entrar, verificar quais são os dados dessas tabelas, né? Então, se eu clicar aqui na Fatos Vendas, a gente verifica que a gente tem Venda ID, Data ID, Produto ID, de cliente, a gente verifica que a gente tem os dados do cliente, né? Então, aqui nessa parte da esquerda é a parte que ficam todas as tabelas que a gente tem ali importado, tá? Caso eu tivesse importado aqui outra tabela ou um parâmetro ou coisa do tipo, ele também fica armazenado aqui nessa parte da esquerda, tá? Bom, vamos voltar aqui para nossa imagem. A gente tem aqui faixa de opções superior, tá? Então a gente tem um menu aqui e contém os principais comandos. O que isso quer dizer, tá? Essa parte aqui de cima. Essa parte aqui de cima aqui, a gente tem a página principal, onde a gente consegue aqui inserir novos dados, né? A gente tem algumas coisas aqui também, como escolher coluna, remover colunas, manter linhas. Então a gente tem algumas transformações que a gente consegue fazer. Aqui a gente tem a aba de transformar, que é quando a gente quer, ao transformar algum dado, né? Alguma coisa ali que a gente tem dentro da nossa base de dados. Adicionar coluna aqui, que são transformações para adicionar colunas. Então você adiciona uma coluna com o dado de outra coluna e aí você consegue fazer esse tipo de alteração. A gente tem aqui a parte de exibição, né, que a gente consegue colocar aqui, personalizar o que a gente quer que mostre no nosso Power Query Editor. Aqui também tem a parte do perfil de dados que a gente já viu na última aula, né? Aqui ferramentas, tá? E aqui a parte de ajuda, que é uma parte de ajuda aqui do Power BI, que você consegue ter alguns vídeos, né, de treinamento aqui, comunidades, e tem algumas funçõezinhas aqui, tá? Bom, vamos voltar aqui para nossa imagem. Aqui a gente tem a barra de formas opcional, tá? Que mostra o código M gerado automaticamente pelas ações, útil para ver ou ajustar detalhes técnicos. A gente não vai falar muito de código M aqui, tá? Agora, mas a linguagem que o Power Query Editor aqui usa para fazer todas as transformações é a linguagem M, que é uma linguagem própria aqui do Power BI e do Power Query Editor, que ele utiliza essa linguagem para fazer todas as alterações. Vamos supor que a gente faça qualquer a gente utiliza aqui a interface para fazer qualquer alteração na nossa base de dados. No fundo, ele vai estar utilizando, no back-end, ele vai estar utilizando a linguagem M para fazer essas alterações, tá? Bom, e o que é essa barra de formas, tá? Essa parte aqui, ó. Você vê que aqui você tem a gente até consegue aqui expandir, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui nessa etapa picada, a gente tem aqui a função Excel.workbook, File Contents, e aqui a gente tem então a linguagem M sendo aplicada, né? Ele mostra pra gente o que está atrás ali no back-end do Power BI aqui no Power Query Editor, tá? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da linguagem M, tá? Mas aqui é mais para mostrar realmente como que está distribuído aqui dentro do Power BI. Bom, grade de pré-visualização, centro, então mostra os dados transformados em tempo real e não altera a fonte original. Então,
isso é muito importante a gente falar, né? Toda alteração que a gente for fazer aqui dentro do Power BI, isso não vai alterar a base de dados, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um Excel com várias abas, né, que a gente importou, mas toda edição que a gente fizer aqui dentro do Power BI, ele não vai alterar dentro do Excel, tá? E aqui o que ele disse é que a gente tem a informação aqui das bases de dados aqui no centro, tá? E a gente consegue verificar a nossa base de dados ali, todos os dados que a gente tem disponível, tá? E a última parte aqui, etapas aplicadas direita, exibe histórico de transformações, etapas podem ser renomeadas, reordenadas ou removidas. Então, aqui nessa parte da direita, que a gente vai ter uma aula só de etapas aplicadas, tá? Aqui fica salvo tudo que você está fazendo, tá? Todas as alterações, tudo que você faz, você fica salvo aqui nessa parte de etapas aplicadas e a gente consegue editar ali, a gente consegue voltar, por exemplo, aqui, ó, cabeçalhos promovidos, a gente verificar aqui, ó, preço unitário, navegação, a gente verifica que a gente não tem os caminhos da coisa, né? Aqui a gente já vê o cabeçalho ali, então aqui a gente consegue verificar todas as alterações que ou o Power BI fez automaticamente ou o que você fez ali para que você consiga verificar, né, como que está o andamento ali de todas as alterações, etc. Bom, então isso é aqui falando sobre Power Query Editor, é isso, né? Então a gente tem que lembrar aqui, fica as consultas, aqui fica a maioria das transformações, etc. No centro aqui a gente tem os dados e aqui a gente tem a parte de etapas aplicadas, tá? E lembrando que todas as alterações aqui, a maioria das coisas, quando a gente for tratar os dados, a maioria das coisas a gente vai fazer aqui dentro do Power Query Editor, tá? Que é onde você realmente consegue tratar os dados, caso você não já venha com os dados tratados da source, né? Do local onde está armazenado esses dados. Caso você tenha que fazer alteração, você vai fazer as principais alterações aqui dentro do Power Query, tá? Então, aqui vamos começar a dar uma olhada, tá, nas transformações, nas principais transformações, não só as principais, né, mas algumas das. E aí depois a gente vai começar a aprofundar aqui para a gente começar a verificar o que a gente consegue fazer aqui dentro do Power BI, tá? Bom, então deixa eu voltar aqui para nossa coisa. Então aqui, ó, Power Query Basic Table Transformation, né? Transformações básicas de tabelas, tá? Então a gente pode fazer coisas aqui como limpeza de colunas, como renomear colunas, remover colunas necessárias e alterar tipos de dados, tá? Então se eu voltar aqui por Power Query Editor, o que a gente consegue fazer? A gente consegue verificar que a gente aqui tem os nomes das colunas. Se eu clicar duas vezes aqui, a gente tem a opção de alterar o nome da coluna, tá? Então a gente alterou aqui e esse nome da coluna aqui agora fica como quantidade de alterar. Aqui nas etapas aplicadas que a gente vai ver depois, a gente verifica que ele fica salvo aqui, né? Colunas nomeadas. Se eu apagar isso daqui, ele volta para o que estava anteriormente, tá? Então a gente consegue fazer alterar o nome da coluna, né? A gente consegue também mover, caso a gente quiser, tá? Se a gente quiser alterar isso daqui, a gente consegue fazer a gente consegue mover também, ele vai criar outra etapa aplicada aqui também, tá? O que eu tinha colocado mais ali? Alterar tipo de dados. Aqui ele faz quando você importa uma base de dados, ele tenta detectar o tipo de dados automático, tá? Mas você verifica que aqui lado do nome da coluna a gente tem, por exemplo, Data ID, Produto ID, Cliente, Preço unitário, Desconto. Se a gente clicar aqui, a gente verifica que a gente tem vários formatos, tá? E a gente consegue alterar esse tipo de data manualmente, tá? Esse tipo de dado manualmente, né? Então a gente consegue fazer essa alteração. Bom, quando a gente clica aqui também, né, a gente consegue fazer algumas coisas, tá? Deixa eu só voltar aqui. Se a gente voltar aqui para coisa, a gente tem tratamento de linhas. A gente consegue filtrar registros, ordenar crescente, decrescente, remover duplicadas, preencher valores. Bom, então o que a gente consegue fazer também, né? Se eu clicar aqui, a gente vai verificar que a gente tem todos os valores aqui, tá? A gente consegue fazer filtros, né? Igual, diferente de, maior que, para filtrar só o que você quer que filtre ali, né? A gente consegue também remover valores vazios, a gente consegue filtrar por aqui, caso que a gente queira. Aqui a gente também tem a opção de ordenar por ordem crescente e ordem decrescente, tá? Você consegue fazer isso. Outra coisa ali que ele falou ali também, que era, a gente consegue, deixa eu entrar aqui, transformar. A gente tem aqui preenchimento para baixo ou para cima. Então, caso você tenha valores nulos ali, você consegue fazer o preenchimento desses valores nulos comparando com os valores que você tem ali ou acima ou abaixo, tá? Aqui a gente também tem a opção de substituir valores. Caso você queira substituir valores, você clica aqui. Aqui você tem valores a ser localizados e substituir por. Então, você consegue fazer esse tipo de alteração aqui, né? Lembrando que aqui no transformar, ele vai transformar a coluna que você está selecionando e no adicionar coluna, ele vai adicionar uma nova coluna com essa informação que você está fazendo, tá? Bom, aqui a gente tem mover duplicados, né, que a gente não falou também. Se a gente voltar aqui para o Power Query Editor e a gente clicar onde que está extrair, não...
Deixa eu só vir aqui para imaginar. Se a gente clicar aqui na página inicial, a gente tem aqui remover colunas, caso a gente queira remover colunas, escolher colunas, manter linhas, remover linhas aqui, a gente tem remover linhas superiores, remover linhas inferiores, remover linhas alternadas. Se eu clicar aqui em remover linhas superiores, eu consigo colocar aqui a quantidade de linhas que eu quero que remova ali de cima, a mesma coisa para a parte de baixo, tá? Aqui a gente tem remover duplicadas, que ali a gente consegue remover a quantidade de todas as linhas que a gente tiver duplicadas ali, remover linhas em banco, remover erros, tá? Então, são tipos de coisas que a gente consegue fazer aqui dentro do Power BI. Bom, deixa eu voltar aqui para a gente verificar as próximas, tá? A gente também aqui tem algumas coisas entre textos e colunas, né? Que, por exemplo, dividir colunas por delimitador ou caracteres, mesclar colunas, ajustar texto maiúsculo minúsculos, limpar e remover espaços, tá? Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos, por exemplo, adicionar uma coluna, tá? Se eu quiser vir para cá e colocar aqui extrair primeiros caracteres e colocar aqui dois, ele vai criar uma nova. Deixa eu só voltar aqui, eu não lembro se eu fui pelo Data de. Tá. Aqui eu coloquei para ele extrair só os dois primeiros, tá? Então você vê que ele criou aqui uma nova coluna para mim com primeiros caracteres, né? Então aqui em extrair você consegue extrair por duração, primeiros caracteres, últimos caracteres, por intervalos, textos antes do limitador. Então você pode colocar ali, eu quero extrair antes do ponto, após o limitador, depois do ponto, de dois pontos, né? Aqui entre delimitadores você consegue fazer esse tipo de alteração, né? Deixa eu só apagar aqui pra gente aqui. Deixa eu ver o que mais a gente consegue falar aqui. A gente consegue aqui alterar o formato, né? Então, se você quiser que ali toda a coluna seja toda em minúscula, toda em maiúscula, colocar cada palavra em maiúscula. Se você quiser cortar, limpar, então você consegue fazer esses tipos de alteração aqui, né? A gente também tem aqui dividir coluna, tá? Então, aqui em transformar. Caso você não queira criar uma coluna nova, você consegue dividir essa coluna em duas, né? Então, você consegue fazer aqui. Aqui o formato a gente já deu uma olhadinha. Deixa eu ver o que mais a gente consegue fazer aqui, tá? A gente também consegue aqui a opção de usar a primeira linha como cabeçalho, que também é bem interessante, tá? Quando você tem a primeira linha, você importa aqui uma base de dados e ali o cabeçalho, ele tá como uma linha, você consegue fazer com que a gente consiga você consiga fazer com que essa primeira linha vire o cabeçalho, né? Então, deixa eu ver, a gente tem aqui agrupar, a parte de agrupamento, essa parte a gente vai olhar para depois, que é um pouquinho mais avançado, tá? Mas eu acho que essas sejam as principais, se a gente clicar aqui, por exemplo, também, clicar aqui, a gente consegue remover colunas, remover outras colunas, aqui a gente consegue substituir valores, etc, mesclar colunas aqui, a gente consegue, por exemplo, se quiser juntar aqui e criar uma coluna nova mesclada aqui, você vê que ele vai criar aqui, ele vai mesclar essas duas colunas para a gente, tá? Então, a gente consegue fazer aqui todo esse tipo de alteração. Tem algumas coisas mais avançadas que a gente vai olhar um pouquinho depois, né? Por exemplo, o agrupamento, aqui a gente vai olhar como faz o pivô e um pivô das bases de dados. Mas eu acredito que essas sejam as principais e as mais comuns aqui, transformações que a gente consegue fazer dentro do Power BI, tá? Aqui mais pra frente a gente vai começar depois eu vou dar uma olhada, né? Porque eu ainda não cheguei a criar esse dashboard, eu vou dar uma olhada para ver se a gente consegue criar alguma coisa aqui para que a gente já consiga colocar a mão na massa. Mas aqui fica a parte que é mais interessante, né? A gente saber qual que é a diferença, o que que é o Power Query, né? Então aqui, deixa eu abrir aqui. O que que é o Power Query, né? O que que a gente tem ali dentro do Power Query Editor, como que ele está ali desenhado, né? E as principais funções aqui que a gente chegou a dar uma olhada, que são algumas das funções que a gente consegue fazer ali dentro do Power Query Editor, tá? A gente precisa, é bom saber ali, pelo menos as principais funções para você ver, para você saber o que que a ferramenta deixa você fazer ali quando você está falando de tratamento de dados, tá? Bom, eu acredito que seja isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.